8h39. Você está acompanhando aí o Jornal da Clube Gente, aqui no toda quinta-feira, nessa parceria com o Instituto de Biociências, com apoio da Mega Científica. Nós falamos de ciência e saúde em destaque. O entrevistado de hoje, o nosso convidado de hoje é o professor Robson Carvalho. Ele é pesquisador do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências. Ele vem para falar sobre um tema extremamente importante, principalmente nessa época, né, atual, né, no mundo moderno, sobre inteligência artificial, mas a inteligência artificial voltada ao tratamento de câncer. Então o professor vai trazer aqui para a gente diversas atualizações sobre a tecnologia, como ela está moldando e mudando, né, a forma de fazer o diagnóstico e em se detectar câncer precocemente. A gente vai entender tudo isso e você pode participar através do nosso WhatsApp 999011035. Pode acompanhar também esse bate-papo pelo nosso canal no YouTube, Clube FM Botucatu, ou pela plataforma Facebook Clube FM Botucatu, simultaneamente com o rádio, com o nosso aplicativo. Nós estamos transmitindo também em áudio e vídeo nessas duas plataformas, então fique à vontade para desfrutar do conteúdo de toda quinta-feira aqui no Saúde e Ciência em Destaque. Professor Robson, prazer em tê-lo conosco aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Osmar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. É um prazer enorme estar aqui para falar sobre ciência. Então eu agradeço à rádio por esse espaço e agradeço também ao Instituto de Biociências e ao Unesp, né, pelo convite em estar aqui hoje com vocês falando sobre esse assunto. Muito bem, a nossa universidade, a Unesp, ela tem um papel fundamental, né, na descoberta de novas tecnologias, em detecção de doenças. É uma referência, eu diria, para o Brasil inteiro, principalmente no âmbito da Covid-19, né? Diversos pesquisadores, professores, virologistas tiveram um papel fundamental no país para, o mais rápido possível, encontrar soluções para aquele problema que a gente enfrentava na época, no caso, a Covid-19. O senhor vem aqui para falar a respeito disso, né? A detecção usando as ferramentas que nós temos hoje, que são os computadores, e através deles as ferramentas que estão disponibilizadas, que são as IAs, as inteligências artificiais. Pode parecer uma coisa distante quando a gente fala em inteligência artificial. Algumas pessoas imaginam Elon Musk, imaginam a NASA, imaginam aquelas coisas de ficção científica, mas não tem nada disso e já está presente, né? Eu queria que o senhor introduzisse esse assunto aqui para que o ouvinte, de uma forma bem simples, para que o ouvinte entendesse o que é inteligência artificial. Excelente pergunta. Bom, a inteligência artificial, ela realmente está mais na nossa vida do que a gente imagina, né? Desde o momento que a gente acorda, a gente está cercado de tecnologias que utilizam a inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Em casa mesmo, a gente é despertado pela Alexa, né? Então a gente pede uma música e ela consegue reconhecer esse padrão. Então ela sabe o que eu estou dizendo, ela sabe que música que nós estamos pedindo, ela reconhece a minha voz, reconhece a voz da minha filha. E a inteligência artificial, então, tem esse papel muito importante, que é o reconhecimento de padrões, seja a voz, mas também quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de ciência, no caso o tema, né, de hoje, quando a gente fala, né, do câncer, a gente pode estudar o câncer, a gente pode estudar o paciente com câncer e pedir para que a inteligência artificial faça o reconhecimento desses padrões. E ao reconhecer esses padrões, a gente pode ou direcionar uma terapia, ou a gente pode direcionar, saber se o paciente, por exemplo, vai ou não desenvolver um efeito colateral, né? Então, a gente pode aplicar, né, essa inteligência artificial em vários momentos da doença. Por exemplo, a gente pode fazer a detecção, hoje em dia, do câncer usando a inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo, né? A gente pode pegar uma amostra, uma biópsia do paciente, coloca isso numa lâmina. Então, o patologista ele vai fazer análise dessa lâmina e isso pode ser, hoje em dia, auxiliado pela inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vai analisar aquela lâmina, aquela biópsia e reconhecer o padrão que se apresenta ali. E pode indicar para o médico, patologista no caso, olha, é um determinado tipo de tumor. Isso, então, pode ser uma parceria, né, da inteligência artificial já no momento do diagnóstico da doença. Nessa parceria da universidade com os cientistas, com a inteligência artificial, essas ferramentas, hoje é possível dizer, por exemplo, fazer com que o
paciente possa ter um diagnóstico precoce, ou seja, você tem todos os indicadores genéticos que você vai desenvolver uma doença. Já chegamos a esse nível. Por exemplo, eu tenho lá, eu vou fazer um check-up, e nesse check-up alguns exames, alguns líquidos, alguns, enfim, são coletados, e a inteligência artificial ela pode supor que daqui a alguns anos eu possa desenvolver uma doença. Já chegamos a esse nível ou ainda não? Bom, isso já existe muita pesquisa em desenvolvimento mostrando essa possibilidade, né? Isso não é uma realidade do nosso dia a dia ainda. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala aqui, mesmo em Botucatu, que é um centro de referência na medicina, né? A gente não consegue, mas a gente está muito próximo disso. Eu acredito que é questão de tempo para que o diagnóstico muito precoce da doença aconteça dessa forma, ou seja, usando a inteligência artificial, né? Mas aí você tinha me perguntado, né, o que é a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, na verdade, é você utilizar softwares e usar computadores para reconhecimentos de padrões, como eu comentei aqui, por exemplo, da Alexa, né? Então, você utiliza, né, essa tecnologia que vai olhar para aquele dado que você fornece e vai tentar reconhecer padrões. Na verdade, quando a gente trabalha de pesquisa, a gente trabalha bastante com isso, né? Reconhecimento de padrão, né? Então, eu quero olhar para um dado molecular, né, que são os dados que a gente obtém a partir das amostras que a gente analisa ou das células que a gente analisa. E as análises que a gente realiza, né, ela fornece muitos dados. E esses dados, então, podem ser analisados, podem ser interpretados utilizando a inteligência artificial. Na época da Covid, você tinha comentado, por exemplo, né, a gente analisava amostras, né, de pulmão de pacientes com Covid-19. A gente conseguia separar as células de pacientes com a Covid-19 e olhar para as células individuais, ou seja, célula por célula, e determinar as características daquelas células, quais eram os componentes que formavam cada uma daquelas células. E a gente faz uma comparação, né? A gente compara uma célula de um paciente doente com um paciente saudável. E essa comparação que a gente faz, usando aí a inteligência artificial, ela vai dar alguns indicativos de quais componentes no interior da célula estão comprometidos. E isso, então, permitiu que a gente entendesse um pouco mais a doença. Então, a gente teve condições de analisar mais profundamente as células desses pacientes que estavam afetados pela Covid-19 e dar alguns direcionamentos, inclusive, para tratamentos, né? Mas, quando a gente fala de inteligência artificial, né, ela nos auxiliou também para entender um pouco mais o vírus, o comportamento do vírus, a constituição do próprio vírus, né? E isso permitiu que, inclusive, o desenvolvimento das vacinas, né, que ajudaram tantas pessoas no mundo todo, né? Então, é uma tecnologia super presente no nosso dia a dia. E como ela está presente no dia a dia, não é diferente na pesquisa. Então, muito do que a gente faz na pesquisa está junto com essa tecnologia que nos acompanha no dia a dia. No futuro, não tão distante assim, seria possível, como eu sugeri aqui, a inteligência artificial detectar precocemente algum tipo de patologia que pode ser evitável, por exemplo? Sim, como eu comentei. Existem estudos, né? Não é assim... Porque a gente pode atuar em várias áreas, não é a área principal que eu atuo, né? Na pesquisa aqui na Unesp, mas eu já li alguns artigos que mostram isso, que levam para esse caminho, né? Então você consegue detectar moléculas, 1, 2 moléculas, muito tempo antes do que seria o desenvolvimento natural, porque normalmente o que acontece o paciente ele começa a apresentar alguns sintomas e em alguns casos, né, ele já está num estágio mais avançado da doença, onde ela é mais facilmente perceptível, né? E aí, quanto mais cedo for possível o diagnóstico, maiores as chances, né, de tratamento. Professor, câncer e dados clínicos transcriptômicos, o que é isso? Explica pra gente aqui. É um nome complexo, né? Não faz muito parte do nosso dia a dia. Mas vamos lá. Dados clínicos são todas aquelas informações que a gente consegue obter
do paciente quando ele vai para o hospital, quando ele vai para uma consulta, né? Tá. E desde a pesquisa que o médico faz ali das perguntas, Exato, até um exame mais apurado. Isso, até outros exames que ele faz. E então, assim, o que acontece? A gente pode aproveitar esses dados clínicos para entender, para estudar as doenças, né? Então, toda aquela anamnese, toda aquela pesquisa que o médico faz, né? Quando o paciente vai para uma consulta, aquilo é um dado riquíssimo quando a gente trabalha com pesquisa, né? Então, isso são os dados clínicos do paciente, são os dados que você obtém, né? Estudando, né, o paciente. O que são os dados ômicos ou transcriptômicos? Aí já é um nome um pouco mais complexo, né? Da impressão de filme de ficção. Mas vamos simplificar um pouco isso, né? Então vamos pegar uma célula como exemplo, né? A célula ela é formada por vários componentes, tá? E a gente pode, primeiro, descrever quais são esses componentes que formam uma célula e, segundo, quantificar cada um desses componentes, tá? Existem várias classes de componentes. Um deles é o que a gente chama de RNA, né? Então, o dado transcriptômico, né, nada mais é do que uma faixa de componentes que a gente tem dentro da célula que dá alguns indicativos do que o que a célula está fazendo, como ela está se comportando, como que ela está se comunicando com outras células. Como a máquina está trabalhando. Como a máquina está trabalhando. Eu acho que esse exemplo é um exemplo muito bom. Então, você quantifica os componentes que estão ali e, a partir dessa quantificação e dessa análise, você consegue determinar como a célula funciona. Ou como ela não está funcionando muito bem. Sim, está falhando em algum setor. Então, se a gente fizesse uma comparação com o carro, né? Você precisa levar o carro para o mecânico, ele vai fazer uma investigação ali para saber que componente do carro não está funcionando muito bem. A bomba d'água deu problema então está aquecendo. Exato. E o que a gente faz com essas análises, né? Que vai indicar se a bomba d'água ali da célula, como exemplo, né? Não está funcionando muito bem. E aí, então, é interessante, porque a gente pode fazer isso em diversas condições, né, em diversas doenças. E aí, então, com isso, a gente pode saber, aqui são os componentes da célula que estão prejudicados, né? E essa análise, ela pode direcionar várias questões, né? Que droga que pode tentar reverter isso, né? Você vai para o mecânico, você vai trocar a bomba d'água. Sim, qual marca eu vou usar? Exatamente. Então, esses dados, na verdade, assim, existem vários dados que a gente chama de dados ômicos, né? Então, a gente pode analisar vários componentes dentro da célula. É o DNA, o RNA, as proteínas, e cada isso formam camadas de diversos componentes, e existem tecnologias que conseguem olhar para aquilo e mapear tudo aquilo, né? Então, os dados ômicos que a gente explora, né, aqui na universidade, eles nos dão esses indícios, né? Olha, vamos olhar para esses componentes e saber como é que está o comportamento deles nessa condição. A gente faz isso para o câncer, a gente fez isso para a Covid, né? Então esse é o objetivo principal, né, da nossa linha de pesquisa. A pergunta de desculpa interromper, claro, não, a pergunta de R$1 milhão é: sim. O que nos causa o câncer? Eu sei que existem vários fatores, vários produtos alimentícios, maus hábitos, né, do ser humano, enfim. Algumas pessoas têm predisposição genética, mas por que essas células em crescimento descontrolado e pode afetar diversos órgãos do corpo, né? Pode estar na cabeça, no pâncreas, na pele, câncer nos ossos, enfim. No futuro próximo, a inteligência artificial vai nos ajudar a não ter esse descontrole dos nossos órgãos por conta do câncer? Bom, a sua pergunta foi muito boa. De certa forma, ela já respondeu, né, o que eu iria falar com a pergunta, né? Mas a gente pode voltar lá para o início da nossa entrevista, onde a gente comentou que a detecção precoce da doença, ela vai aumentar em muito a chance de cura. É muito mais simples, né, nos estágios mais iniciais da doença, você conseguir tratar. Existem várias estratégias, várias alternativas, dependendo do local onde a doença se instala, como você colocou. Ela pode começar no pâncreas, ela pode começar na pele, né? Então, assim, cada uma delas, elas podem gerar alguns marcadores que vão... E são diferentes, porque o câncer é câncer, né? É o crescimento desordenado das nossas células em determinadas regiões. Exato. Mas cada local, cada tipo de câncer tem um marcador diferente. Então, isso assim, é o que a gente busca, não é muito simples. Imagino. Para alguns
tipos, hoje em dia, já está se tornando uma certa realidade, mas eu considero ainda muito incipiente, então a gente tem muita pesquisa ainda pela frente nessa área, né? Bom, o nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa, ele trabalha olhando para o tumor, né? Mas nós começamos essa linha de pesquisa lá no nosso laboratório, na verdade, olhando a periferia do paciente. O que significa isso? Olhando para o músculo do paciente. Tá? Então, nós sempre estudamos lá no nosso grupo de pesquisa aqui no Instituto o tecido muscular, o músculo. E eu acho que, assim, quem está nos ouvindo já deve ter se deparado com um paciente muito magro com câncer, né? Então, é essa condição que a gente estuda. Então, a gente teve que estudar o tumor para entender o porquê que o paciente com câncer perde massa muscular. E é algo extremamente relevante, né? Muitos pacientes acabam falecendo pela doença, não pelo tumor em si, mas sim por essas características que acompanham a doença, né? E isso gera uma síndrome que a gente chama de caquexia. É um nome até estranho, a gente até às vezes enrosca para falar, porque tem quando a gente cisco fala, essa pessoa é caquética, Exato. Porque ela tá definhando. Exato. Então, assim, até um exemplo, nesses dias que foi muito... virou notícia no Brasil inteiro, daquele tio que foi receber. Sim. Né? Então, esses dias eu estava no laboratório, né, e uma das pessoas no laboratório comentou, olha, a gente olhou o laudo dele e ele tinha caquexia. Né? Então, é uma síndrome que acompanha algumas doenças e que leva a essa perda de massa muscular. Então, o que a gente faz? A gente tenta identificar quais são os fatores que são liberados pelo tumor, que vão para o músculo e que levam a essa atrofia. No caso lá, né, do senhor, né, eu acho que não era câncer que ele tinha, mas a caquexia ela pode acompanhar outras doenças ou outras condições, né? Tá. Mas o foco principal nosso é no câncer. Então a gente quer entender o que é liberado pelo tumor, que vai para esses tecidos que a gente chama de tecidos alvos da síndrome, que pode ser o músculo, mas o tecido adiposo, né, a gordura também é afetada, né, que faz com que o paciente fique muito magro, né? E isso vai ter um prognóstico muito ruim. Então, qual que é a nossa estratégia? Tentar identificar como que isso acontece e, uma vez identificado como isso acontece, utilizar estratégias que permitam tentar reverter esse quadro ou inibir esse quadro em tumores ou em cânceres que a gente sabe que são que tem uma maior prevalência dessa perda de massa muscular. Então, isso não acomete todos os tipos de cânceres, todos os tumores da mesma forma. Então, para exemplificar, pacientes com câncer de pâncreas, por exemplo, em 80%, 90% desses pacientes, eles apresentam essa perda de massa muscular. Mas quando a gente olha para pacientes com câncer de próstata ou câncer de mama, isso não é muito comum. Pode acontecer, normalmente acontece numa etapa mais tardia da doença, né? Então, o nosso laboratório começou a perguntar o porquê dessas diferenças, né? E a gente fez um estudo, né, que eu tenho muito orgulho assim, de ter desenvolvido junto com os alunos lá do nosso laboratório, que é fazer uma caracterização de componentes que são liberados por cada um desses tipos de tumores e que vão para o músculo e que podem induzir essa perda de massa muscular. Foi um estudo muito grande, nós utilizamos dados de um consórcio dos Estados Unidos, envolvia mais de 7.000 pacientes. Então, é um estudo gigantesco. Se não fosse a inteligência artificial, a gente não teria conseguido revelar os padrões que a gente conseguiu. Então, a gente precisa de uma demanda computacional, então a gente precisa de bons computadores. Sim. E a gente precisa de softwares que consigam analisar e comparar esses padrões. E ao comparar esses padrões, a gente percebeu que, por exemplo, o câncer de pâncreas, que induz muito essa perda de massa muscular, a gente caracterizou que muitas moléculas são liberadas por esses tumores no pâncreas, né? E esse mesmo conjunto de moléculas, quando a gente olha para a próstata ou para a mama, esses tumores não liberam com a mesma intensidade esses componentes. Então a gente conseguiu determinar dois aspectos bastante importantes. Primeiro, alguns tumores liberam muitas dessas moléculas. A gente fala que são moléculas que são secretadas, são proteínas que são eliminadas pelo tumor. Segundo, tumores que não desenvolvem essa perda de massa muscular
tem pouco dessas moléculas. Então, isso é um aspecto muito importante. Olha, a gente tem que tratar cada um de uma maneira distinta. Diferente. Com e drogas ainda diferentes, drogas, enfim, a metodologia de se atacar aquela doença. Exato. E ainda, né? A gente percebeu que para cada tipo de tumor existe um conjunto específico dessas moléculas. Então, você falou, é tudo igual, é um padrão. Algumas são comuns, mas a gente conseguiu caracterizar para cada um desses tumores qual era o conjunto, né, de moléculas que era liberado. Então, isso gerou uma publicação, teve uma boa repercussão, né, na sociedade de caquexia, por mostrar, né, esses aspectos, né? Então, é um dos trabalhos que a gente desenvolveu aqui na Unesp, né, que a gente tem muito orgulho de poder ter contribuído para a ciência, para a pesquisa nessa área. E até um outro aspecto, né, Osmar, que eu acho que é importante a gente ressaltar. Primeiro, né, muito legal esse espaço que vocês estão abrindo aqui. É um espaço muito importante para a gente tentar popularizar a ciência. Sim. Né? Então, a gente durante muito tempo, só desculpa interrompê-lo, o senhor continua o seu raciocínio. Sim. Durante muito tempo, a gente percebe, a gente como leigo, né, que não tem essa formação científica, é de que alguns cientistas, não são todos evidentemente, eles ficavam encastelados, né? Tipo uma torre de marfim, olha, a população está lá, eu tenho conhecimento, eu vou divulgar com meus pares, com as pessoas que me entendem a minha linguagem, mas a população fique lá. E isso gera muitas teorias, né? Tanta coisa a gente vê hoje de terra plana e uma série de outras, a não vacina, pessoas que não acreditam na ciência, apesar de usá-las para difundir fake news, inverdades. Isso tem muito a ver também, a responsabilidade também dos cientistas da universidade, que às vezes não divulga. Claro, tem divulgação científica, mas é para um nicho muito específico, né? Sim. Então eu acho que esse espaço que a gente abriu aqui, junto com o Instituto de Biociências, com essa parceria com a Mega Científica e outras empresas que também apoiam esse tipo de iniciativa, é realmente salutar. E a própria universidade, né? Que abre esse espaço, deixa os seus professores, os cientistas a fazerem isso, né? A divulgarem aquilo que estão estudando. Eu sei que é muito difícil as pessoas entenderem. Nós falamos aqui sobre a pessoa emagrecer, perder massa óssea. Você que está emagrecendo aí, não significa que você vai ter um câncer, entendeu? É procurar um médico, saber se você está se alimentando bem. Às vezes os nutrientes não estão sendo suficientes. Então tem essa responsabilidade também de passar a informação para quem está nos ouvindo. Mas é louvável saber que aqui em Botucatu, cientistas como o senhor e outras pessoas aqui estão envolvidos em assuntos extremamente importantes, né? Com divulgação científica em revistas internacionais, e tem um peso, isso tem um peso para a nossa universidade e principalmente para nós enquanto sociedade. Bom, eu acho assim fundamental a gente fazer a divulgação científica. Então, de novo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É um grande desafio para a gente fazer esse tipo de divulgação, né? Eu estava comentando com o Leandro antes de entrar aqui para a entrevista, o desafio que é para a gente tentar traduzir um pouco do que a gente faz, isso, né? Falar o que é um transcriptoma, né? Para a população, para que ela possa entender. Porque a estrutura que a gente tem aqui na universidade é uma estrutura fantástica. A gente fala bastante dos hospitais, né? Então, no hospital veterinário, né? A gente tem a Faculdade de Medicina, que são, assim, é inegável, a gente sabe a importância para a cidade, mas a gente tem que ter muito orgulho também da estrutura que existe para pesquisa dentro dessa nossa universidade. A semana passada eu estava dando aula para o curso de Ciências Biomédicas, eram os alunos do primeiro ano, eu estava comentando isso com eles, né? Eu não consigo mensurar em valores, por exemplo, a estrutura física dos equipamentos todos que a gente tem dentro da universidade, equipamentos de última geração, né? É imensurável também as pessoas que estão trabalhando ali, né? Muitos com uma formação incrível e que permitem com que essa estrutura funcione. Então a gente tem os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação, né? Pós-doutorandos, então pesquisadores. É uma estrutura incrível que a gente tem, que faz pesquisa de ponta, não só aqui para o Brasil, mas para o exterior, né? Então a gente tem muitos pesquisadores que são reconhecidos internacionalmente. Então eu tenho muito orgulho de, como botucatuense, né, de saber que a gente tem uma Unesp
com toda a estrutura que a Unesp possui. Então, assim, como filho da cidade Sim. e filho da instituição, né, para mim, assim, é um motivo de orgulho gigantesco saber que a gente tem uma Unesp aqui em Botucatu, fazendo tudo que a Unesp faz e transformando a vida de tantas pessoas, né, em diversos aspectos, né, não só na formação, áreas, né? no cuidado, né? Então a gente tem, de novo, muito orgulho. É uma alegria imensa a gente ter toda essa estrutura aqui. E até assim, para mim é uma nostalgia estar aqui também. Eu estava presente aqui na Clube. Eu tinha 10 anos de idade, em 89, quando foi inaugurada aqui. Eu vi com um amigo de bicicleta aqui, né? Eu vim buscar um adesivinho aqui da Clube na época eles estavam distribuindo. Então, a hora que eu cheguei e vi a placa, assim, foi um momento bastante nostálgico. Estava com o Guilherme, que é um amigo, até hoje nós somos grandes amigos. Eu estava com ele aqui, a gente entrou, a gente ficou doido de ver essa estrutura, né? Pois é. Que amedronta um pouco o pesquisador quando vem falar de ciência, né? Porque é fora do seu ambiente. É fora do né? nosso ambiente, então assim... e é bonito de ver a forma como vocês, né, tratam com tanta naturalidade essa comunicação aqui. Então. É como dirigir, né? Acho que o senhor também deve ser a questão de lidar com os equipamentos, enfim, com a inteligência artificial, os computadores. Para nós é a mesma coisa. É como dirigir, a gente nem pensa mais. Já vai abrindo o microfone, vai fazendo as coisas, né? Nós estamos conversando aqui com o professor Robson Carvalho, que é pesquisador do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências. O assunto de hoje é células e a inteligência artificial, os avanços tecnológicos na pesquisa do câncer. A gente vai voltar daqui a pouquinho falando com ele ainda, nós vamos para uma passagem comercial e vamos ainda discutir muitos assuntos envolvendo a inteligência artificial e tudo que envolve a pesquisa que é feita aqui em Botucatu. O professor Robson tem orgulho de ser um botucatuense e está devolvendo à sociedade aquilo que ele aprendeu aqui na universidade e devolve de uma maneira incrível, não só para o botucatuense, mas para o mundo todo, através da ciência, através da pesquisa e de descoberta, quem sabe, de novos métodos para identificar precocemente, principalmente essa doença que mata muito, o câncer, e que até hoje a ciência ainda não descobriu uma cura definitiva. Dá para tratar, alguns cânceres são remissivos, eles voltam a um estágio onde a pessoa pode levar uma vida normal, outros, porém, são muito mais agressivos, e é essa pesquisa, é esse estudo que a inteligência artificial contribui. Nós estamos de volta com o Saúde e Ciência em Destaque nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Hoje conversando com o professor Robson Carvalho sobre inteligência artificial e câncer. A inteligência artificial, toda essa ferramenta que hoje é disponibilizada em diversos setores, ramos, inclusive na medicina. E você pode participar com a gente. Tem alguma questão relacionada à inteligência artificial e câncer? Você pode encaminhar sua pergunta no nosso WhatsApp 999011035. O Cleiton, tem alguma pergunta? Várias, viu, Osmar? A gente está aqui dando uma filtrada nas perguntas aqui, muita gente participando da nossa programação. E o WhatsApp da Clube, mais uma vez, para você que quiser participar, é o 999011035. O Amarildo da Coab 3 está perguntando pro doutor aqui se existe câncer no coração. Ele falou que ele nunca ouviu falar de câncer no coração e queria saber se existe esse tipo de câncer, doutor. Tá, excelente pergunta. É interessante que esses dias eu acompanho bastante o Dr. Ricardo Ferreira, um cardiologista aqui de Botucatu. Ele faz essa questão da divulgação científica muito bem na área de cardiologia, e esses dias foi uma das perguntas que mandaram lá para ele, né? Então eu vou aproveitar a resposta dele e vou responder o ouvinte. Embora extremamente raro, sim, eles podem, ele pode acontecer. Então existem alguns tumores, né, que podem se originar no coração. Tá? Então, embora extremamente raros, sim, eles podem acontecer. A nossa ouvinte, a Terezinha, também ligou pra gente aqui, parabenizando pela excelente entrevista que o Osmar está conduzindo ali em relação a esse assunto tão importante. A Maria Alice de Arruda, ela disse que teve câncer, se curou e está agradecendo aqui a todos os profissionais da Unesp de Botucatu que a atenderam. Parabéns aí a Maria Alice de Arruda, nosso ouvinte, que teve câncer, se curou e está ouvindo aí o Jornal da Clube Gente na manhã de hoje conosco aqui. E o Paulo Roberto Rossi, doutor, está perguntando da importância do Hospital Amaral Carvalho para a região de Botucatu em relação ao câncer.
Ele disse que nos ligou também, falando que já frequentou aí o Hospital Amaral Carvalho e ressaltou sobre a estrutura em relação ao câncer. Ele gostaria que você citasse um pouco da importância desse relevante hospital para nossa região, doutor. Excelente pergunta e colocação, né? Na verdade, a gente tem vários centros no estado de São Paulo. Nós somos muito privilegiados, né? Com vários hospitais que focam para o tratamento do câncer, mas não só isso, né? Essas grandes instituições, muitas delas têm associado também a pesquisa, né? Tentando trazer inovações, né, para o tratamento, para o diagnóstico dessa doença. Então, ela citou Amaral Carvalho, é uma dessas instituições que a gente tem, né, no estado de São Paulo, né, inclusive com muitos colaboradores da Unesp aqui de Botucatu. Então, se a gente olha para a estrutura, né, do nosso estado, né, não tem sem dúvida que é uma das melhores, né, do Brasil e inclusive na nossa região, né, não só para o tratamento, mas também para a pesquisa nessa área. E a nossa ouvinte, a Eliana, ela está desejando um bom dia a todos. Ela está ouvindo a nossa entrevista e ela ficou pensando que a mãe dela, ela hoje está com 86 anos e de uns 3 anos para cá ela vem perdendo peso, está muito magrinha e ela era uma pessoa forte e hoje ela está muito magra, perdeu mais de 40 quilos. Mas fez vários exames e nada constou. Ela gostaria de saber por que ela anda perdendo peso mesmo comendo. Ela não sabe mais qual médico procurar. A nossa ouvinte, a Eliana. Tá aí, o Cleiton. Tá aí uma questão, né, que a gente acabou de orientar as pessoas. Nem sempre a perda de peso está associada ao câncer, mas a gente gostaria de ouvir. O ideal era procurar um médico, né? Com certeza. Um clínico para saber exatamente. Com certeza. Mas qual a visão do senhor aí nesse sentido aí, na questão da caquexia? Sim. Bom, primeiro assim, recomendação, procure um médico, né? Então, se tem alguma questão que preocupa, não encontrou uma causa ainda, mas é interessante continuar essa investigação para entender o que pode estar acontecendo. Mas tem um aspecto que a gente pode conversar também sobre isso, que é um outro ponto que a gente também estuda lá no nosso laboratório, que é a perda de massa muscular que acomete indivíduos mais idosos. Né? É normal. O que é normal, né? Então, alguns indivíduos apresentam o que a gente chama de sarcopenia. Então, é perda muscular decorrente da idade. Não são todos os indivíduos idosos que apresentam isso, né? Mas é uma condição que também pode prejudicar o indivíduo que apresenta, né? Ele pode cair, pode sofrer fraturas, né? Então, é sempre bastante importante a gente ficar atento para essas questões, né? Analisar com bastante calma, mas sim, sempre, claro, buscando um profissional. Muito bem. O professor Robson Carvalho está falando sobre inteligência artificial e câncer, a descoberta de novas metodologias. Agora, eu sei que o volume de dados, quando você insere uma biópsia, por exemplo, num equipamento desse, detecta lá vários marcadores e tal, o volume de dados é gigantesco. Então, como a inteligência artificial lida com isso e como lidar com todos esses dados e interpretar cada um deles, separar aquilo que é válido para pesquisa ou não, professor? Bom, na verdade, assim, quando a gente trabalha com esse grande volume de dados, o pessoal sempre pergunta assim, qual que é a melhor quantidade de dados para vocês aí no laboratório poderem realizar esse tipo de análise? A nossa resposta sempre é, quanto mais dados, melhor, né? Quando a gente está buscando um padrão, né, quanto mais dados você insere para esses algoritmos que a gente utiliza, né, fica mais simples para ele buscar esses padrões, né? É diferente de você, por exemplo, fazer uma análise com 3, 4, 5 componentes ou fazer análises, por exemplo, com 1 milhão de componentes, né? Então é claro que são estudos que demandam capacidade computacional. A gente precisa de excelentes computadores. A gente tem excelentes computadores aqui na universidade, mas eventualmente mesmo esses computadores que a gente tem aqui, eles não são suficientes. Não dão conta. Então a gente busca alternativas. Existem alguns serviços em nuvem, né? Então a gente envia esses dados, né, para a nuvem e aí então a gente utiliza, né, esses serviços para que a gente consiga fazer essas análises. Hoje mesmo, saindo daqui, a gente está indo para Ribeirão. A gente está levando algumas amostras que a gente preparou, né, aqui em Botucatu para uma análise ômica, né, desses
dessa grande quantidade de dados que a gente consegue extrair, né, dessas amostras que a gente estuda lá na USP de Ribeirão Preto. Então, eles vão processar agora, esse processamento vai demorar alguns dias, e aí uma vez pronto, né, então gera-se uma quantidade gigantesca de arquivos, né, que depois eles acabam transferindo para a gente, né, e aí então começa o processamento desses dados. Que a parte eu acho que é mais difícil, né? Que é Sim. Todas são complexas, Sim. mas eu acredito que entender, interpretar, processar esses dados é a questão, né? Eu trabalho com edição de vídeo, de imagens. Sim. Captar a imagem é uma coisa, claro, tem que ter uma boa luz, uma captação de som. Depois eu vou decupar isso, saber o que que eu captei, se falta alguma coisa, comparar com o roteiro, ok. Aí é a hora de processar, a hora de editar e depois, no nosso caso, renderizar. Aí eu vou te contar, exige processamento computacional, exige tempo, exige energia e esperar que tudo dê certo em 12, 14 horas às vezes para finalizar um vídeo de às vezes 2 minutos, 3 minutos, dependendo da complexidade. Eu imagino que esses dados também, envolvendo uma doença tão grave e numa pesquisa muito séria, né, que isso vai para a base científica da universidade e para revistas, tem um peso importantíssimo e demanda muitas horas, né, de trabalho e noites sem dormir, né? Bom, mas essa é a parte que a gente mais gosta. Acho que como você gosta muito de fazer edição de vídeo, uma vez que a gente recebe, né, esses dados, a gente gosta de explorar esses dados que às vezes, como você colocou, né, demora um tempo gigantesco, né, e no final pode gerar um pequeno gráfico no artigo, mas enfim, tá lá a resposta que a gente estava buscando, né? Mas é interessante, eu sempre comento com o pessoal lá no laboratório, né, que a gente tem que ficar olhando para o dado até ele começar a conversar com a gente. Porque chega um momento que o dado ele começa a se mostrar. Então é o momento onde a gente começa a identificar aqueles padrões que a gente estava buscando. É claro, por né? que esse paciente respondeu melhor ao tratamento? Ou por que esse paciente desenvolveu a caquexia? Ou por que ele não desenvolveu a caquexia, né? Porque eventualmente aquele paciente acabou falecendo mais cedo ou não. Então, como a gente colocou no início, né, a gente começa aí a estruturar esses dados que a gente obtém lá da amostra do tumor, né, com os dados clínicos dos pacientes. Então, é nesse momento que a gente começa a tentar a identificar, né, esses padrões que existem. Então, a gente junta todos os dados clínicos com todos esses dados moleculares. E é isso que vai dar as respostas que a gente começa a buscar. É claro que existe já, então assim, nós não somos os únicos, né, realizando isso no mundo inteiro. Existem muitos e muitos laboratórios, né? E, então existem alguns, para facilitar o entendimento, alguns programas de computador, né, que já são muito bem estabelecidos, treinados para esse tipo de análise. Então a gente vai pegar esse dado que a gente vai receber lá de Ribeirão Preto e a gente vai usar, né, esses programas para identificar, olha, as amostras, o comportamento delas, quantificar os elementos que estão ali dentro e aí depois classificar, né? Vamos voltar para a nossa analogia lá do carro, né? Quantos pneus tem, né? Quantos retrovisores, o que pode estar com problema. Falhando. Então, e aí nesse momento, de novo, a inteligência artificial nos auxilia muito, né? Ela potencializa o tempo. Potencializa o tempo e começa a identificar esses padrões. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão usando, por exemplo, ChatGPT ou Gemini, né, do Google. E são modelos que estão treinados para trabalhar com a fala, com a linguagem humana, né? Mas os mesmos princípios, né, desses são aplicados para essa área. Então, o ChatGPT ele trabalha com textos, né? E a célula ela conversa e ela se expressa. Então a gente tenta identificar essa comunicação da célula usando essas ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, né, eu comentei com vocês que a gente tem o interesse em entender, né, quais são os componentes que saem do tumor lá do paciente e que pode ir lá para o músculo, né? Mas como que isso acontece? Né? Como é que as células elas se conversam? Então, estou dizendo, a célula ela tem essa capacidade de comunicação. Então, ela libera componentes que vão para outros locais do nosso corpo e que indicam a mensagem que está sendo enviada, né? Então, são ligantes e receptores. Então, é como se fosse uma chave e fechadura, que se encaixa muito bem. Então, quando vem uma determinada chave, abriu aquela fechadura, a gente sabe a porta que vai se abrir, a mensagem que vai sair ali de dentro.
Então, usando a inteligência artificial, a gente consegue estabelecer esses parâmetros. Então, a gente consegue, primeiro, determinar quais são as mensagens que a célula está enviando, quais são as mensagens que as outras células estão recebendo. E a gente estabelece essa comunicação. Existem diferenças, por exemplo, o câncer, são diversos tipos de câncer que acometem diversos tipos de pessoas, só que no mesmo tipo de câncer, por exemplo, vamos citar aqui o câncer de pâncreas. Sim. Num indivíduo, ele pode desencadear, liberar essas mensagens aos músculos. Sim. E no outro indivíduo, o mesmo câncer de pâncreas pode não liberar, ou em todos eles já se estabeleceu que eles liberam? Não. Como você colocou, existem características individuais. Então a gente faz essa caracterização também. E o futuro da medicina, ele vai caminhar para isso, para o que a gente chama de medicina de precisão. Porque antigamente você tinha uma doença e você usava, né, uma opção de tratamento, Sim, ou duas opções de tratamento para aquele indivíduo. Com essas tecnologias, onde a gente consegue quantificar uma quantidade muito grande de dados do paciente, pode ser o dado clínico, mas também pode ser o dado que a gente obtém lá a partir do tumor, a gente tem a capacidade de direcionar alguns tratamentos. Então, por exemplo, você pode olhar a sequência de DNA do paciente e achar alguns marcadores específicos para dizer se aquele paciente vai ou não responder para aquele tratamento, se ele vai ou não ter um efeito colateral, né? E aí, de novo, quanto mais informações você tiver, melhor. Isso está acessível? É muito distante da nossa realidade, inclusive quando a gente fala do Sistema Único de Saúde. É muito caro, né? É muito caro muito isso. Caro. Mas existem instituições, né, no exterior principalmente, onde já tem aplicado isso no dia a dia. Eu fiz um estágio de pós-doutorado na Dinamarca, e lá na Dinamarca, claro, né, pela própria condição, né, do país, o que acontece lá é que a maioria dos pacientes, eles são, uma vez que ele é diagnosticado com um tumor, ele acaba tendo o seu DNA sequenciado, né, e isso vai auxiliar muito, né, as decisões que o médico vai fazer depois. Então, é claro, né, é muito caro, não está ainda acessível para todo mundo, mas a medicina tem caminhado para isso. Sim. Que é o que a gente chama de medicina de precisão. Então a gente vai olhar agora para cada paciente, analisar um conjunto muito grande de características que ele tem para depois poder realizar o tratamento. Nesse sentido de a inteligência artificial identificar no indivíduo uma patologia, um problema crônico, um problema que vai se agravar com o tempo e recomendar aos especialistas, ao médico, um tratamento específico, qual a importância da tecnologia, da inteligência artificial em, por exemplo, dispensar drogas para essas pessoas? Porque cada droga tem um efeito em determinada pessoa. A inteligência tem papel fundamental hoje em dia nessa questão, e isso já está sendo usado? Legal você fazer essa pergunta, porque é algo que a gente tem também pesquisado no nosso laboratório. Como funciona? Uma vez que a gente obtém os dados lá da biópsia do paciente, né, da amostra do paciente que foi retirado, e a gente gera todos esses dados ômicos, e a gente identifica quais são os componentes que estão com problema, a gente pode agora usar a inteligência artificial para comparar isso com bancos de dados de células tumorais tratadas com diversas drogas e fazer uma comparação entre os dois. Então eu pego um dado que é o dado que vem do paciente, comparo com um dado que foi obtido no laboratório. Então as pessoas, né, os pesquisadores, eles foram lá, trataram várias células com várias drogas, e a inteligência artificial faz essa combinação para tentar identificar drogas que eventualmente podem ser utilizadas para o tratamento. É o que a gente chama de redirecionamento de drogas. É você utilizar uma droga que já tem um determinado fim. Então ela pode estar disponível já, né? Os pacientes já podem estar utilizando elas, inclusive para outros fins, e trazer agora essa droga, por exemplo, para o tratamento do câncer, né? Então, foi um dos estudos que eu fiz quando eu fui fazer esse pós-doutorado lá na Dinamarca, né? Então nós estávamos trabalhando com pacientes com câncer de reto, e a gente usou a inteligência artificial exatamente para comparar essas amostras dos pacientes com essas outras amostras tratadas in vitro, para tentar identificar qual seria a melhor opção de tratamento.
Uma outra estratégia que é muito interessante, que já tem sido feita, que é o seguinte. No momento que você faz, né, retira a biópsia do paciente, você pode pegar um pequeno fragmento dessa biópsia e levar para o laboratório e cultivar in vitro. Você dá os componentes que as células precisam e elas começam a se desenvolver ali. Isso que a gente chama de tumoroide. É um pequeno fragmento que foi retirado do paciente e que você deixa ele se desenvolver in vitro. Por que é importante isso? Tem diferença ele ser desenvolvido in vitro e no próprio paciente? Aí que tá. É muito interessante porque essas amostras que são retiradas, existe uma forma correta de você cultivar esse tecido. A ideia é que ele fique o mais próximo do que acontece no indivíduo. E aí que entra a beleza dessa estratégia, né? Você pode agora ter vários tumoroides do mesmo paciente e tratar com várias drogas e ver qual droga que induziu a melhor resposta. Antes de aplicar no paciente. Então você foi lá, pegou amostras, replicou isso lá in vitro, aí trata com várias drogas ou combinações de drogas, estabelece qual é a melhor combinação e aí utiliza essa combinação para entrar com o tratamento do paciente. E tem resultados positivos? Com resultados muito positivos. Né? Então, assim, é uma estratégia muito interessante. Existem algumas startups aqui no Brasil, que eu sei, que já estão iniciando essa estratégia, né? Trazendo essa estratégia aqui para o Brasil. Então, é bem interessante. Cleiton, tem mais uma participação, né? Tem as últimas duas participações aqui, Osmar. O nosso ouvinte, o João Luiz, ele está acompanhando ao vivo a entrevista com o professor Robson. Está parabenizando a todos os envolvidos pela iniciativa de trazer pesquisa abertamente e em uma linguagem acessível a todos. E está perguntando aqui ao doutor Robson o que a sociedade pode fazer para se envolver e contribuir para a ciência se desenvolver ainda mais aqui no nosso município, na nossa cidade. É o nosso ouvinte, o João Luiz. A pergunta interessante, né? É uma complexa. Complexa a pergunta, mas excelente pergunta, né? Bom, eu acho que assim... Porque a maioria é leigo, né? Eu sou leigo, enfim, a maioria das pessoas é leiga nesse assunto. Como nós poderíamos contribuir? Bom, existem várias formas que a gente pode... Então, até eu mesmo, né? Como cidadão botucatuense, como é que eu poderia, né, colaborar com a pesquisa? E já fiz isso aqui algumas vezes. Né? Uma forma, por exemplo, é você participar de estudos que são desenvolvidos aqui, né? Mesmo não estando com uma doença, às vezes a gente precisa de indivíduos saudáveis, né, que podem participar dos estudos. Porque gente, não é cobaia, tá? Não é porque às vezes cobaia no final ela morre, né? A cobaia, um ratinho, enfim, ele acaba morrendo no final. Não é cobaia. Quando a gente a universidade, um grupo de pesquisa solicita, são voluntários para fazer um determinado estudo, e o voluntarismo dessa pessoa é extremamente importante. Lembrando que tudo que é feito nesse setor é extremamente seguro, não existe risco, né, para a pessoa desenvolver uma doença, algo do tipo. Então, é tudo seguro. Então, não vai confundir. Tem gente que fala, eu vou ser cobaia de um estudo. Não, você vai se apresentar como voluntário para ajudar a contribuir, né, só para reforçar isso que o senhor estava falando aí. Exato. Bom, no exterior é muito comum você ter doações de grandes empresários para pesquisa. Sim. Né? Então, a pessoa vai, né? Eu estava um tempo nos Estados Unidos e eu lembro que o pesquisador sempre avisava a gente lá, né, no laboratório, olha, a gente vai receber amanhã uma família que tem uma herança ou uma fortuna e quer investir um dinheiro forte dentro da pesquisa, né? Aqui não pode fazer isso? Pode, com certeza pode. Existe essa possibilidade também e é uma alternativa, inclusive, né? Então seria uma outra estratégia. Uma outra coisa que a gente tem pensado, né, em tentar organizar no futuro aí próximo é, por exemplo, organizar uma corrida de rua com os fundos que são levantados, né, pelo evento para financiar bolsa para estudantes ou até mesmo fundos para compra de ou de reagentes ou de material que a gente precise para pesquisa, né? Eu acho que assim a rádio está fazendo um papel bastante importante também,
né, de estar abrindo esse espaço, né, e que a gente possa divulgar a pesquisa, o que é feito aqui em Botucatu. Então, enfim, é dessa forma que a gente, né, pode contribuir. Que a gente pode contribuir. Tem mais uma pergunta, Cleiton? Último áudio agora é o nosso ouvinte, o Carlos. Vamos lá. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Osmar. Aqui é o Carlos. E bom dia aos doutores, né, que aí estão. Gostaria de saber se é mito ou é verdade, se todos nós temos a célula do câncer. E se ela, através de algum momento de estresse ou preocupação muito intensa, ela pode se desenvolver de verdade mesmo. Eu ouço muito isso. E também querendo saber como que está as tratativas sobre, né, a possibilidade de uma construção do Hospital do Câncer, né, ali no complexo da Unesp. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. Um bom dia ao nosso ouvinte aí. E ele fez uma pergunta interessante que circula, né, na sociedade, de que todos nós podemos desenvolver o câncer. Eu acho que, como ser humano, é complexo que somos, um composto biológico, enfim, com vários componentes. Eu acho que está presente em todos nós eu não diria célula, porque o câncer, na verdade, é o crescimento desordenado das células. Que de mito que tem de verdade nisso aí? É assim, ó, vamos pensar pelo lado positivo desse aspecto, né? O nosso corpo, ele é de uma perfeição incrível. E da mesma forma que ele pode perder essa capacidade de controlar o crescimento de uma determinada célula, ele tem uma série de mecanismos que são utilizados todos os dias para evitar que isso aconteça. Então, ao mesmo tempo que existe essa possibilidade de desenvolver um tumor, a gente tem que confiar muito na estrutura que nos foi dado, né, que é o corpo que a gente tem, da capacidade que ele tem de monitorar as nossas células e de eliminar células que eventualmente se diferenciem de um comportamento normal que a gente espera de uma célula. Então, respondendo a pergunta dele, sim, sempre existe a possibilidade mas vamos pensar que, na verdade, o nosso corpo tem uma capacidade incrível de combater essa questão. E cada indivíduo é um indivíduo único, e uma coisa que pode acometer uma pessoa pode não me acometer. Um estresse, por exemplo, pode desencadear numa pessoa uma patologia, noutra não. Ela lida melhor porque nosso corpo é complexo, praticamente um universo dentro de nós, né? Como poeira de estrelas que somos, nós temos a capacidade de regeneração, de recuperação. Tem gente na literatura, na própria ciência, tem dados aí interessantíssimos, né? Mas, professor, o assunto é extremamente interessante, gosto muito, sabe, e saber que em Botucatu o senhor com a sua equipe e tem um departamento específico para usar essas ferramentas, porque a gente fala em inteligência artificial. Para muita gente que está nos ouvindo agora, o que é inteligência artificial? São dados que a gente ensina a máquina, é machine learning, eu aprendi dessa forma, hoje é inteligência artificial, que vão nos auxiliar, como o professor Robson disse aqui no início. A Alexia é um exemplo disso, a própria Netflix e outras plataformas que estudam o seu comportamento, o que você gosta de assistir, o que você gosta de ver, no próprio YouTube, que tipo de vídeo você consome. Ali tem um algoritmo, uma inteligência artificial que vai entender, olha, ele gosta disso e começa a te entregar cada vez mais disso. Na medicina é a mesma coisa, só que na medicina, por ser mais complexo tudo, os dados são gigantescos, os equipamentos para entender isso também são complexos, precisa-se de cientistas e pessoas capacitadas para interpretar esses dados, para que depois possa chegar às pessoas. É como na Fórmula 1. Nem tudo que está usando num carro de Fórmula 1 vai chegar para o carro nosso, do dia a dia aqui. Mas muitas coisas ali que são pesquisadas, daqui a alguns anos pode estar presente nos pneus, no combustível, na fabricação de motores. Então é dessa forma, simplificando para que as pessoas entendam, é isso o que o professor Robson, através da sua equipe, desenvolve no Instituto de Biociências. Inteligência artificial para entender o câncer, tratar o câncer e futuramente, quem sabe, eu acredito muito nisso, a própria inteligência artificial vai orientar, falar, olha, você tem pretensão ou propensão a ter um determinado tipo de câncer, vamos tratar ele e auxiliar os médicos. Isso não elimina o médico, não elimina as pessoas envolvidas de forma nenhuma, né, professor? Só agradecer aqui
ao senhor por disponibilizar esse tempo, né? Porque a gente sabe que é corrido, tem muita coisa a ser desenvolvida lá no seu departamento, mas agradecer imensamente aqui a sua presença aqui nos nossos estúdios e deixar sempre de portas abertas, sempre que houver alguma descoberta nova, algo que é relevante para nossa sociedade, né? Pro mundo, pode contar com a gente aqui. Então, muito obrigado novamente. O espaço, acho que eu já agradeci umas 2 vezes, mas nunca é demais, porque realmente esse é um espaço importante para a gente trazer para a nossa população o que é feito aqui em Botucatu, né? Divulgar as pesquisas que são desenvolvidas aqui, divulgar a nossa instituição também, né? A Unesp, né? Da mesma forma que eu, como botucatuense, né, acabei indo para a Unesp, isso abre a possibilidade também para muitos jovens que estão aí pensando na profissão, né? Então, se informe quais são os cursos de graduação que são oferecidos pela universidade, quais são as formas de ingresso, né? O que você tem de oportunidade. Então, eu ingressei aqui na Unesp em 2009, né? E ao longo desse tempo eu já vi a Unesp transformar a vida de muitas pessoas, né? Não só aqui de Botucatu, né? Do Brasil inteiro. A gente recebe na graduação estudantes do Brasil inteiro. Na pós-graduação a gente recebe alunos do mundo inteiro, né? Então eu mesmo já tive alunos da América Latina. A gente vai receber agora um pessoal que vem da África. Então tá aí a transformação que a universidade consegue levar para a vida dessas pessoas. Então realmente a universidade é um espaço transformador das pessoas, né? E vou dizer mais uma vez também, a gente tem que ter muito orgulho, né, de ter a Unesp aqui em Botucatu. Muito obrigado, professor Robson. Nós falamos aqui com o Robson Carvalho, pesquisador do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências. Semana que vem, na quinta-feira, tem mais uma edição do Saúde e Ciência em Destaque. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já com o Jornal da Clube Gente. A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 3882-0908. Você já conhece a Mega Científica? Empresa que é referência quando o assunto é produtos laboratoriais e hospitalares. Uma equipe experiente e atenciosa, pronta para equipar o seu consultório médico, laboratório ou para atender demandas veterinárias. Mega Científica, há mais de 25 anos conectando ciência e saúde. Avenida Deputado Dante Delmanto, 1470. Entre em contato 3882-0908. Conheça mais sobre os produtos através do site megacientifica.com.br.